Boa noite, meus amados irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Passando aqui, meus amados, mais uma noite para deixar aquela mensagem dos altos céus que o Senhor tem colocado no nosso interior, amém? Mas antes da mensagem, da oração, pedimos para vocês, dá aquele joinha, sabe? Se inscreva, compartilhe, toque o sininho, comente, né? Porque não só o YouTube, mas nós também entendemos que é um vídeo relevante, amém? Para que alcance mais almas, que o reino dos céus, né, seja povoado. É para todos, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós somos imperfeitos, falando de coisas perfeitas, amém? Somos falhos, pecadores, mas arrependidos e lavados no sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos deixar a oração para o final dessa vez, tá bom? O tema do título, o tema, né, de hoje é esse. Nem todos os dias são iguais. Nem todos os dias são iguais. É de gentileza que nós precisamos. Glória a Deus. Olha isso, irmãos. O que nós entendemos por isso? A partir do momento que nós começamos a enxergar as coisas, né, com clareza, que vem a maturidade, nós percebemos que tem dias que nós estamos com autoestima lá em cima e tem dias que nós estamos com autoestima lá embaixo. Nós fizemos uma anotação aqui. Ao passar do tempo, percebemos que nem todos os dias são iguais, pois se deparamos diariamente com problemas, lutas, guerras, bombardeios, situações lamentáveis, onde os nossos próximos nos atropelam sem modéstia. Quer dizer, onde tem ser humano tem problema. Não deveria ser assim, mas onde tem ser humano, vamos falar assim, carnal, tem problema. Ou coisa difícil de dominar é o homem. O único que orienta, direciona, guia o homem é Deus, o soberano. Então, as pessoas têm andado implacáveis. As pessoas têm andado implacável, sem domínio de si mesmas, agindo na emoção, no seu ego, orgulho, prepotência e na dureza do seu coração, dando legalidade para a carne somente, atentando somente para esta matéria. Não tem visão ampla. Não, só está atenta para esta matéria. É um atropelando o outro. Esquecendo do espiritual, que é mais importante. Da misericórdia que Deus nos ensina a ter e da compaixão. Nós vivemos em uma época muito difícil. Em uma corrida desenfreada, onde o que vale são os nossos interesses pessoais, mais do que qualquer outra coisa. Todos procuram um espaço no meio do caos que há no mundo, para poder obter alguma coisa ou uma conquista que supram suas necessidades fisiológicas ou suas expectativas. Então anda no quê? Numa corrida, sabe, desengovernada, sabe? Como se fosse uma locomotiva que não tem freio. E aí a gente acha que pode tudo, é olho por olho, é dente por dente, sabe? Eu sou o dono do meu nariz, eu sou o dono das minhas atitudes, eu sei o que eu estou fazendo. Mas será que sabe mesmo? Será que nós temos seguido o caminho que Deus colocou para nós trilharmos? Continuando, por este motivo, muitas das vezes nós não reparamos que estamos perdendo o foco e deixando o propósito de Deus para as nossas vidas. Quer dizer, o propósito de Deus fica o quê? De lado. Precisamos entender o que a nossa alma quer que façamos no homem interior. O Espírito Santo de Deus fala dentro da gente, né? Nos incomoda. Então, ele quer, nossa alma tem que estar o quê? Avultada. Tem que estar ali encarecida, necessitada, sabe? De
se deleitar em Deus, se embriagar em Deus, se envolver com as coisas de Deus, para fazermos o que é correto aqui na terra, fazermos o que é bom. Porque vivemos eufóricos. O instinto carnal tem dominado muitas das pessoas, sendo que o Espírito Santo quer cuidar, orientar e dirigir nossas vidas. Lembra que nós falamos? Nem todos os dias são iguais. É de gentileza que nós precisamos. O tema. Gentileza, atenção. Gentileza, nós precisamos. Atenção, cuidado. Precisamos aprender a ser prestativos, solidários, uns para com os outros. Para isso nós temos que respirar, né? Parar de andar desenfreado, sem, sabe? Nós somos impulsionados pelos nossos desejos. A nossa alma deseja uma coisa e a nossa carne deseja outra. O nosso espírito que está dentro da gente necessita das coisas espirituais de Deus. Também necessita das coisas da terra. Mas a alma, ela quer ser saciada e quer ser visitada pelo Criador dos céus e da terra, meus irmãos. Parece que está até meio sem foco, né? Mas, vamos lá. Sem foco, eu estou falando na luz aqui, meus irmãos. Parece que está escurecendo o vídeo. Espero que meus irmãos estejam entendendo. É simples a conta. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Ódio gera ódio. Raiva produz raiva. Meu irmão, gentileza gera gentileza. Nós vamos procurar entender o que é gentileza aqui. Vamos para a Bíblia. Deus criou tudo perfeito e colocou o homem e a mulher em um jardim do Éden, para obedecer ao Senhor e para cultivar a terra, o jardim. Deus tem seus propósitos e quer nos incluir nele. O propósito de Deus não é cuidar do mundo, mas sim das pessoas. Ele quer nos conservar e nos convencer que o amor vence tudo. O amor vence tudo. O amor vence tudo, meus irmãos. Ele quer nos orientar e nos convencer, nos direcionar, quer que nós estejamos aplicados, entendidos, aperfeiçoados, que o amor vence tudo. Amor vence tudo. Com a tua generosidade. Deus é generoso para conosco. O que nós fazemos para poder andar, respirar, poder pensar, sabe? Fala aí alguma coisa que você não consiga criar com o seu intelecto. Uma coisa que eu não consigo criar. O Criador, ele nos formou e ele tem nos direcionado, tem nos dado saúde, nos dado entendimento, nos dado mais o quê? Suprido nossas necessidades. Então ele é generoso. E ele nos dá escolha para nós optarmos pelo que é certo e nós vamos colher coisas boas, frutos bons. Sim. Então ele nos dá escolha para nos optarmos pelo que é certo ou pelo que é errado. Mas ele vai e ainda nos força a escolher o que é certo. O bem vence o mal. É simples. Generosidade, no Aurélio. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício ao outro. Magnanimidade. É algo ali que é uma dádiva, um dom de Deus. E esse dom dele, ele quer dividir com nós. Ele quer que nós se colocamos no lugar do próximo. Quantos aí, meus irmãos, às vezes está aí num perrengue danado, indo para o serviço, ou até mesmo no trabalho, é um atropelando o outro, é um passando por cima do outro, sabe? Onde está o amor? Onde está a afinidade? Onde está a harmonia nisso tudo? Onde está, meus irmãos, a comunhão?
Será que nós temos tratado as pessoas com lealdade? Ou primordialmente a Deus? Com sinceridade? Verdade. Colocando Deus em primeiro lugar? Porque quando nós tratamos o próximo com generosidade, nós não estamos fazendo somente para o próximo, estamos fazendo O próprio Deus. por próprio Deus. E é tão difícil, porque nós vivemos sabe, num vucu-vucu danado, num mover, numa correria medonha. Vamos ver o que é o contrário de generosidade, o inverso. É uma pessoa que é mesquinho, é egoísta. Ao inverso de lealdade é o que? Egoísmo. Sim. Ganancioso, interesseiro, calculista, ambicioso, ridículo. Tudo isso é o inverso De ser generoso. de ser generoso. Quem conhece alguém ambicioso demais? Ridículo, né? Interesseiro, ganancioso, cobiçoso, mesquinho, egoísta. Então, nós temos que entender que esses atributos aqui, que é ao contrário de generosidade, é impossível agradar a Deus quem cultiva esse tipo de coisa. Nós temos visto nos transportes, nós temos visto no meio do ambiente, às vezes do trabalho, as pessoas elas não têm modéstia, as pessoas elas falam o que vem na boca, na mente, e elas se blindam para não escutar as coisas boas de Deus. Com certeza. Elas se fecham para Deus. Vamos aqui para a Bíblia, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 3. Jesus ali, né? Ele passa uma visão para a igreja, para a gente se aplumar. Vamos trazer para os dias de hoje. Carta à igreja de Sardes. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor, ao que está tomando conta da igreja, escreve essas coisas e diz: aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas? O Senhor, o general, o Senhor Jesus, o que esteve morto, mas está vivo, pelos séculos dos séculos, Glória a Deus. que foi coroado. Então ele dá essa orientação e ele fala: eu tenho 7 espíritos, é um mistério isso. Eu conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas está morto. Meu Deus. Gente, meus irmãos, quantas pessoas nós achamos que está viva, mas está como um zumbi, peregrinando na terra, sabe? Fazendo totalmente errado o que aprendeu. E não só em questão espiritual, porque em tudo nós vemos Deus. Basta ver um gesto bom, você vê Deus. Uma verdade. atitude boa. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Fortalece, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Meu Deus. Integridade, nós estamos sendo observados. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha como que é, meu irmão. Nós estamos sendo observados, e Deus vai vir como um ladrão, não somente contra nós, mas contra a igreja, o povo dele também. Vai ser pego despercebido. Muitos lamentarão naquele momento. Bateu as botas aqui, papai recolheu, por alguma coisa aconteceu de você ser recolhido, veio a óbito. Jesus veio como ladrão. E aí, você estava em vigilância? Estava atento? Estava na prudência, no bom comportamento, na boa modéstia? A gente tem visto que as pessoas têm perdido até o senso, o bom senso. As mulheres, os homens, as formas de se ataviarem. É verdade. Andam todos despidos, nus. Meus irmãos, mal sabe o que aflora na carne. Mas por quê? Quer mostrar sensualidade para os outros. Quer seduzir alheios. Sim. E com Deus? Tá amontoando brasas vivas sobre a cabeça ou embaixo do pé para ser queimado? Meu Deus. Meus irmãos, vamos ser indesculpáveis por causa disso. Aí, versículo 4. Tens
Contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram. Então são poucos, meus irmãos, que querem fidelidade e compromisso com o Senhor. Naquela época não era diferente. Estava orientando a igreja de Sardes, ao anjo. Tem, contudo, poucos que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. São? Dignas, mas são poucos. O caminho para a salvação é estreita. É estreito o caminho. Para a perdição a porta é larga. Não tem empecilho. Não tem repreensão. Pode tudo. Sabe? Tudo pode ficar à vontade. Andar de qualquer forma. E aqui essa passagem de Apocalipse está falando justamente de uma igreja que estava vivendo um tempo de imoralidade. Corrompida. Elas se esqueceram totalmente do que o pacto que elas fez com Deus, né? E você vê que escreve para o próprio anjo da igreja, que é o pastor. O que estava acontecendo em Sardes? As pessoas estavam praticamente mortas espiritualmente. Estavam fazendo o que elas achavam que elas poderiam fazer, se esquecendo do compromisso, se esquecendo de honrar a Deus. Então aqui Deus, ele não está fortalecendo o pouco que tinha, não. Ele está dando um ultimato mesmo. Você vê que não tem elogio aqui. Mas fala de um povo que estava vivendo... É imoralidade. É imoralidade. E muitas igrejas hoje... infelizmente estão aceitando esse tipo de imoralidade das igrejas. Tá falando sobre as vestes, né? O jeito que a pessoa se comporta. Gente, servir a Deus é algo muito sério. O proceder, não falar, meus irmãos. Exatamente. Não deve ter dolo, malícia. Exatamente. Sabe? Não pode, nós temos que ter um novo comportamento. Se nós nascemos de novo, nós temos que crucificar o velho homem. Exatamente. Então, nós percebemos isso. Nós estávamos no jardim e por causa da desobediência nós fomos expulsos do jardim. Sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus está dando uma nova oportunidade de nós sermos salvos. Mas para isso temos que se aprumar. Exatamente. Temos que se corrigir. Continuando, o vencedor é uma batalha, meu irmão. Será assim, vestido de vestiduras brancas, versículo 5, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O nome vai estar no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve... Na igreja da época, imagina hoje, meus irmãos. Se na época estava em depravação, imagina no dia de hoje. Imoralidade, imagina hoje. Deus quer conserto com a igreja, conosco. E igreja não é salão não, é aquele que confessou o Senhor. Que fez um pacto, uma aliança com Deus. O único que pode quebrar é nós. Ele não quebra, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Essas coisas diz o santo, ó glória a Deus. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quer dizer, Jesus está dando oportunidade, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Eu sei que é aquele que tem pouca força, que está se rastejando. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, De Satanás. Quer dizer que Satanás tem rebanho também. Com certeza. Quer dizer que Satanás tem seguidores também. Olha que Jesus fala indignado. Eis que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram servos de Deus, judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se-ão a teus pés e conhecer que eu te amei. Igreja, vai se prostrar aquele que está ludibriando, enganando o povo de Deus. Meu Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. É perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. É promessa que ele vai nos guardar no momento da tentação, da provação. Mas tem que guardar a palavra da perseverança, que há de vir sobre todo mundo, a provação, ao mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então é necessário sermos provados, testados, para sermos aprovados. Vamos ser provados para sermos aprovados. Em nome de Jesus.
Venho sem demora, conserva o que tens, que ninguém tome a tua coroa. Generosidade, não deixa... Olha os conselhos do Deus bom. Ele está nos orientando a vigiar, a ser prudente, ter cautela. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, será que tem alguma coisa mais importante do que a presença de Deus? Não existe. Do que, sabe, a gravura do Senhor, do selo, o selo que o Senhor quer aplicar sobre nós. Mas para isso tem que andar limpo, se limpar no sangue dele diariamente. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ao pastor, ao que está ensinando, escreve, essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, que é o único, Jesus, o princípio da criação de Deus. O princípio, o primogênito é Jesus, mais do que o mundo. E as pessoas têm amado mais o mundo do que ao Senhor Jesus. Aleluia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Eu conheço as suas obras. Você não é frio nem quente. Quem dera se fosse... Tome atitude. Ou é sim ou é não tem meio termo. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se a pessoa for fria pelo menos, Deus pode ali convencer ela. Não, sabe, ela está equivocada. Não estou falando que tem que ser fria, não. Deus quer que seja quente. Mas o morno é aquele que dá um aditapado. Sabe? Vai levando na Maria, sabe? Como se não fosse prestar conta. Sim. Tem muitas pessoas que são frias, mas ainda não foi revelado o braço do Senhor. Estão numa cegueira espiritual, estão no sono profundo. Sim. Muitas das vezes é até meio estranho o que eu vou falar, mas estão no sono da inocência. É inocente. É fria porque não teve um encontro com Deus de se esquentar. Agora tem uns que tá cuspindo no prato que come. Sabe? Não tá dando valor para aquilo que é santo, sagrado. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, segue nu, aquele que acha que não precisa de Deus. Deus fala que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, continua aconselhando, sendo generoso. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres. Vestiduras brancas, isso é o quê? Enigmas. É mistério de Deus. Está aprumado, afinado ali, alinhado nele. Adquirindo o conhecimento dele, os preceitos dele, a sabedoria dele. Aconselho-te que compres ouro refinado. Não é o que perece, não. É espiritualmente falando. Ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. A fim de que vejas. Desculpa, meus irmãos. E repreendo e disciplino a quantos eu amo, a generosidade. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Eu puxo a orelha, eu exorto. É como pai, orienta o filho para não se machucar, para não sofrer o dano. Deus não quer que nós vamos para o inferno, não, meus irmãos. Muito menos para o lago de fogo e enxofre. Isso é para o diabo, para Satanás. Eis que estou à porta, ó generosidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Aleluia. E ele comigo, eu farei morada. Eu tô batendo, o diabo ele pula, Jesus ele é educado, ele bate, ele orienta, ele guia. Aleluia, Jesus. Ele direciona o caminho. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Olha, ele quer dividir o trono dele, meu pai. Sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei ao lado do meu pai no seu trono. Ele passou, meu irmão.
ele passou aqui pela prova Meu Jesus. e foi aprovado. O Senhor, ele cumpriu a caráter, o propósito que Deus o designou, e nós temos que cumprir também. Com certeza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. É até aqui, meus irmãos. A gente tentou ler rápido porque o tempo se estende, né? Então, meus irmãos, é isso. Nem todos os dias são iguais. Nem todos os dias são iguais. Generosidade é de generosidade que nós Precisamos. é do favor do Senhor que nós precisamos. Amém? Amém, Senhor Jesus. Não temas, meus irmãos. Crê somente. Deus é por ti. Deus é conosco. Com certeza. Vamos orar? Amém, Senhor. Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado. Pai, com muita gratidão, Senhor, te agradecemos por esse alimento espiritual, te agradecemos pelos teus livramentos, pelos teus cuidados. Senhor, saiba que o Senhor é nosso baluarte, nosso tesouro, nossa sinagoga, nossa rochedo. O Senhor é nosso baluarte. O Senhor, papai, é nosso esconderijo, é nosso refúgio. O Senhor é o verdadeiro amor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado por cada irmão que está conosco aqui orando, invocando o teu santo nome. Senhor. Obrigado, Senhor, por responder às nossas súplicas. Sim, Deus querido amado, nós precisamos do teu carinho, da tua presença, do teu envolvimento em nossas vidas. Pai, abrimos a porta do coração, faça morada, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Entra, Senhor, no nosso intelecto. Perdoa, Senhor, as promessas não cumpridas das nossas partes, as nossas falhas. Somos homens sedentos, pequeninos, Senhor, falhos. Necessitamos, Senhor, da tua misericórdia, da tua compaixão sobre nossas vidas. Derrame, Senhor, o teu Shekinah, a tua unção sobre as nossas vidas. Visita agora, Senhor, esse irmão que está conosco aqui orando, que está passando por um momento deplorável, de angústia na alma, Senhor, profunda, porque talvez, Senhor, esteja rompido o seu matrimônio, esteja rompido, Senhor, talvez a fé espiritual, como foi dito aqui para as igrejas. Oh, Pai, ele começou de um jeito e hoje está de outra forma. Deus, visita esse que está com a área, Senhor, na área sentimental, na área da saúde, Senhor, passando por um momento de situação crítica, que o médico, Senhor, não dá solução. Oh, Pai, a pessoa tem se dopado de remédio. Faça cessar, Senhor. Em nome de Jesus, dá um basta. Talvez essa pessoa está passando por uma hemorragia, por uma crise de ansiedade, depressão, que venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, abra as portas de emprego. Pai, dá válvula de escape. Supra, Senhor, o lar de cada um, de cada família. Senhor, nos ajude a carregar os nossos fardos. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e queremos a Tua resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus Uma abençoe, ótima meus noite. queridos. Desculpa aí as... Não é marmelada não, como fala? As gaguejadas? As gaguejadas, mas tem outro negócio. As barbeiragens. Nós somos barbeiros, irmão. Nós tropicamos, mas nós não caímos. Porque o Senhor nos levanta. É a graça dele. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Ótima meus noite. irmãos.